Fala aí! O estudo de hoje é baseado na conhecida frase de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas afinal de contas, o que Jesus quis dizer ao pedir ao Pai que afastasse dele esse cálice? Quer saber mais? Assista o vídeo até o fim. Então, meus irmãos, a passagem está contida em Mateus 26, 39 e diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Qual o segredo aqui, meus irmãos? Qual que é a chave para nós entendermos realmente o que Jesus está querendo pedir ao Pai que afaste dele? O segredo, a chave da interpretação dessa passagem é a palavra cálice, ok? Quando a Bíblia usa a palavra cálice no sentido figurado, ela tem importância não pelo cálice em si, mas pelo conteúdo do cálice. Então, a nossa intenção nesse vídeo é nós verificarmos na Bíblia onde aparece a palavra cálice e qual o seu significado. Quando o autor coloca o cálice no sentido figurado, o que ele está querendo dizer, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que o cálice pode significar: bênçãos de Deus. Coloquei uma foto de um cálice para nós entendermos. O cálice é como se fosse uma taça. Então, o conteúdo desse cálice muitas vezes é descrito na Bíblia, quando é usado de forma figurada, como sendo as bênçãos de Deus. Vamos aos textos. Salmos 16,5 diz assim: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Salmos 23,5 Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 116,13 Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 1 Coríntios 10,16 Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, nós podemos verificar que muitas vezes, quando a Bíblia se refere ao cálice de Deus, ela se refere a bênçãos vinda da parte de Deus. O conteúdo desse cálice são bênçãos vindas da parte de Deus. Esse não é o único conteúdo do cálice. O cálice de Deus pode conter um outro tipo de conteúdo também, que é justamente o contrário das bênçãos de Deus, que seria a ira de Deus. A ira de Deus também pode estar contida dentro do cálice. Ela também é representada várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Salmos 75, versículo 8, diz assim: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Isaías 51:17 Desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Jeremias 25, 15 e 16 Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada. E aí o verso continua, eu não botei o verso todo para não me estender. Jeremias 49:12 Porque assim diz o Senhor: Eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não, não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Jeremias 51:7
A Babilônia era um copo de ouro, ou seja, um cálice na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Lamentações 4:21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Abacuque 2:16. Será farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, a ignomínia cairá sobre a tua glória. Zacarias 12:2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Apocalipse 14:10 diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Como nós podemos ver, o conteúdo do cálice pode ser tanto as bênçãos de Deus, podem ser as bênçãos provenientes do Senhor, quanto também a sua ira, a sua justiça, o despejar da sua justiça. Isso vai nos ajudar a compreender o que Jesus de fato estava querendo dizer quando diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que fez Jesus temer e tremer e se estressar, um estresse físico e mental a tal ponto que Lucas vai relatar que ele chegou a suar sangue? O que seria isso? De fato, Jesus teria tido medo da morte, pedido ao Pai para não morrer? Teria Jesus previsto o seu sofrimento na via crucis, a coroa de espinhos, os pregos, e teria Jesus pedido ao Pai: Pai, evita esse tipo de morte? Ou será que os textos que nós apresentamos aqui estão apontando para um outro caminho? Vamos refletir sobre isso? Bom, meus irmãos, como nós podemos ver, Jesus, de fato, ele não temeu a morte. Ele não temeu o sofrimento que ele passaria. O conteúdo do cálice não era esse. Como os próprios textos comprovam, o conteúdo do cálice sempre foi representado pela bênção de Deus ou pela ira de Deus. E como Jesus estava indo para um caminho de morte, podemos então entender que ele estava pedindo ao Pai que afastasse dele toda a sua ira, todo o seu furor, toda a sua justiça que seria despejada sobre a vida dele, de Jesus, no momento da crucificação. Essa ideia talvez seja um pouco estranha a nós, porque, humanamente falando, nós não conseguimos compreender os atributos de Deus de maneira plena. E para piorar ainda a nossa situação, a ação do pecado em nossas vidas, mesmo após a conversão, a regeneração, ela distorce os atributos de Deus, o que nos dificulta a compreensão dos atributos do Senhor na sua totalidade. Mas Jesus tinha a plena compreensão dos atributos de Deus. Ele entendia perfeitamente o que era o amor do Pai, assim como ele entendia perfeitamente o que era a sua justiça, o que era a ira divina que teria que ser satisfeita em favor do pecado dos eleitos. Meus irmãos, se ainda resta alguma dúvida, nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo dos mártires. Muitos e muitos na história da igreja, depois de Jesus, ou seja, na história do cristianismo, foram crucificados. Alguns foram crucificados e carbonizados, esquartejamento, decapitação, mortes horríveis sob tortura. E, no entanto, nós temos relatos de que essas pessoas, muitas das vezes, elas iam para os seus algozes louvando a Deus, glorificando a Deus. O próprio Senhor vai falar sobre isso, sobre o sofrimento. E será que o nosso capitão, o nosso comandante, o nosso exemplo maior, o nosso Salvador, aquele que era de fato 100% homem, mas também 100% Deus, será que ele temeria a morte física ou o sofrimento de tal maneira que suaria sangue
de fato, irmãos, não é possível que nós aceitemos essa compreensão, porque estaremos falando que Jesus teve um tipo de sentimento que nem nós, humanos, simplesmente humanos, tivemos, porque muitos mártires foram glorificando a Deus nos seus momentos de morte, e Jesus teria tentado recuar da sua missão? De fato, os textos provam que não, mas que Jesus temeu toda a ira de Deus que seria despejada, o afastamento de Deus, o pecado que faz separação entre o homem e Deus, tudo isso que aconteceria naquele momento da crucificação. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o que realmente Jesus pediu para que fosse afastado dele, na oração do Getsemane. Espero que tenha ficado claro. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe aí com os amigos. Espero que edifique a sua vida e que edifique a vida de outros também. Fiquem com Deus e até a próxima.